pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai aprender a qualificar os leads. Então a gente vai aprender a usar uma planilha para você descobrir alguns indicadores do seu time comercial. Isso é muito bom para autogestão, né? Se você tem uma secretária fazendo isso, ela vai fazer a própria autogestão, vai ter esses números na palma da mão, na ponta da língua para te entregar, e você como gestor vai ficar mais tranquilo, porque realmente vai saber exatamente qual é o indicador que ela está trabalhando e quanto está convertendo, quanto você está investindo e tirando de retorno. Então a gente vai usar uma planilha, vai aprender a usar ela também, e também vamos aprender a qualificar os leads, né? Lembrando que no vídeo anterior eu explico quem entrega os leads é a equipe do marketing, mas quem qualifica, né? Quem sabe dizer quem é que está pronto para compra, quem é que não está pronto para compra neste momento é a equipe comercial. Como? Através de técnicas de atendimento. Vamos ajudar você a montar um vídeo de apresentação, um vídeo de boas-vindas e também descobrir o CAC, né? O CAC, custo de aquisição por cliente. Então você vai saber exatamente quanto você investiu em marketing para gerar lá os leads, o seu atendimento foi feito e quanto ele te trouxe de retorno. Vou te dar um exemplo. Se você trabalha, por exemplo, um comissionamento de indicações de otorrino, você deve pagar em torno aí de 2.000, dependendo da região, 3.500, né, de comissionamento para o otorrino. E a nossa média dos clientes é em torno de 650 a 850 reais, dependendo da região, né, se existe muita concorrência. Então é um marketing que realmente compensa, mas você precisa descobrir qual é o seu CAC, né, para saber o quanto está custando a sua equipe comercial e também o seu marketing. Então vamos para o vídeo de hoje. Na aula de hoje a gente vai fazer uma apresentação de como montar a planilha de indicadores. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para que vocês possam acompanhar o que eu estou fazendo nela e vou te mostrando as etapas de cada processo para que você entenda como que a gente faz esse atendimento, né? Como você deve fazer esse atendimento. Então lembrando que a gente entrega os contatos na HubSpot, né? Se você tem uma outra planilha como a PepDrive, que a gente utiliza também no vídeo futuro eu vou apresentar como utilizar a PepDrive. E aqui então nela você tem todos os contatos chegando, né? Lembrando que cada um dos contatos vem aqui com todas as informações preenchidas pelo usuário interessado. E aqui a gente tem a planilha, que eu também vou falar dela no futuro, que é a planilha de atendimento, como se relacionar com cada um dos contatos, né, dos leads que forem chegando, né, e que etapa fazer isso. Lembrando que se você usa a HubSpot, né, se você é nosso cliente e usa a HubSpot, você tem a possibilidade de baixar também a versão dela no mobile, e no mobile você tem a versão da notificação, de habilitar essa função de receber notificações através de barulho sonoro. Então você que atende os leads, ou você tem uma equipe que faz o atendimento dos leads, é importante que você tenha também ela no celular, justamente para que você receba a notificação e saiba que acabou de chegar uma pessoa que tem interesse e deve, né, ser atendida aí no tempo mais hábil possível, para que você tenha aí um melhor atendimento. Pessoal, o que eu quero mostrar também é o funil de indicadores. Aqui você vai entender a taxa de atendimento versus a sua quantidade efetiva de vendas. Você vai ver que você tem um funil de referência, né? Aqui você vai ter as informações colocadas. Eu recomendo manter essa aba para que vocês não tenham sempre a referência a ser usada. E aqui vocês começam a fazer a sua própria autogestão, né? Então aqui eu coloquei a primeira semana de janeiro, a segunda semana de janeiro, a quinzena, a segunda quinzena e o mês de janeiro, tá bom? Recomendo, né? Lembrando que o objetivo aqui é que você tenha um comparativo mensal, então mês a mês. Não faz sentido você gerir a campanha semanalmente enquanto você estiver na semana trabalhando com os leads que chegaram na semana. Lembrando que os leads que chegam essa semana, normalmente eles levam 3 dias para acontecer o agendamento, né? O comparecimento da consulta. Então, a semana seguinte é que você vai ter ali as consultas sendo realizadas. Então, faça o controle a partir da data que o lead chegou lá na HubSpot, que ele deve entrar lá no HubSpot ou na PepDrive, se você usa um dos dois. Tá bom? Lá tem sempre a data da pessoa que preencheu o formulário e foi a data que você provavelmente deve ter conversado com ela, né? Iniciou o primeiro contato. Então, aqui, compartilhando a tela, você vai ver o funil de referência, né? Com aqui a gente pede para que você baixe esse arquivo, faça o download e depois renomeie ele com o nome que você achar mais adequado. E quando você estiver fazendo
a digitação, sempre utilize esse funil aqui, tá? Essa coluna, a coluna azul. Aqui são apenas funis de referência, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês, que a cada 100 leads, né, 30% deve virar agendamento, 15% comparecimento, 5% de fechamento. Tá bom? Então vamos fazer de referência aqui que essa primeira semana você conseguiu receber aí 80 contatos, tá? Desses 80 contatos, pode ver que eles vão mudando aqui os dados, tá? Você conseguiu aí 24 agendamentos, ainda está dentro dos 30%. Aqui você conseguiu 11 comparecimentos, lembrando que algumas pessoas não comparecem, que eu vou explicar um pouquinho mais os motivos do não comparecimento lá na frente e como você pode contornar isso. Pode ver que aqui, com 11 comparecimentos, o funil ficou, os indicadores ficaram em vermelho, né, chamando a sua atenção que está abaixo da média, abaixo dos 15% que é o funil de referência. E aqui vamos dizer que você tenha conseguido 4 fechamentos, você ainda está dentro da média de 5%. Então aqui você fez atendimento de 80 e fechou 4, a sua taxa de atendimentos realizados é a cada 20 contatos, né, você tem uma venda efetivada. Isso é muito legal, ainda positivo, né, lembrando que as nossas médias é a cada 21 contatos uma venda realizada, né, que você vai chegar nos 5% de vendas dentro do mês e os outros 95% a gente vai ensinar como você nutrir e aquecer daqui para frente. Então vamos dizer que sua equipe comercial esteja trabalhando, essa planilha serve para autogestão e que ao invés de 24 agendamentos, ela tenha feito 21. Né? Pode ver que o indicador aqui ficou em vermelho, né, os 26%, e aqui você está abaixo. Aqui na frente eu vou deixar, quando você baixar essa planilha, eu vou deixar alguns indicadores aqui também, tá, como comentário, para que você saiba aonde é que você pode trabalhar. Por exemplo, você tem uma etapa a ser cumprida. Até o agendamento, as pessoas que entraram, esses leads que entraram com você, eles podem estar vindo cruz, né? Então, por exemplo, um indicador do próprio Conselho Federal de Fonoaudiologia, ele diz que uma pessoa que tem a necessidade de uso do aparelho, ele leva em torno de 5 a 7 anos para tomar a sua decisão de compra. Isso é muito tempo. Então, nesses leads que a gente vai te entregar, vão vir pessoas que já estão prontas para compra, que é esses 5%, pessoas que já entenderam o mercado, que já está bem esclarecido, e pessoas que ainda não compraram, né? Que ainda não entendem, elas não estão no momento de compra. Então, certamente, essa pessoa vai perguntar só de preço, não vai fazer muitas perguntas objetivas. E o ideal é você não passar preço. Tá? Eu vou deixar mais indicadores aqui para que você saiba disso, porque se você é o primeiro centro auditivo a passar preço, o que vai acontecer? Essa pessoa, né? Eu também como consumidor do aparelho auditivo teria o mesmo comportamento. Se eu vou investir aí em torno de 10 mil reais, 12 mil reais no aparelho auditivo, eu também faria mais do que um orçamento. Passaria por 2, 3 centros auditivos, pelo menos para eu ter referência, né? E comprar aparelho auditivo não é fácil, é complexo, né? A gente fala sempre, aí ninguém acorda pronto para comprar um aparelho auditivo. Hoje eu vou acordar e vou comprar um aparelho auditivo. Essa pessoa precisa ser convencida. Então, à medida que ela está buscando, ela está uma etapa à frente das demais que não estão buscando, mas ela precisa ser ainda convencida. Por exemplo, se a pessoa fez a busca em outro centro auditivo antes de falar com você, isso é muito positivo, porque o outro centro auditivo já fez o primeiro trabalho de quebra das objeções, né? Então vai falar que existe um teste de audiometria, que o aparelho não dói, vai explicar a diferença entre o aparelho auditivo e um amplificador de som, por exemplo, que é vendido na Casa Bahia por 300, 400 reais, que existe um acompanhamento, né, do aparelho, da evolução. A primeira semana é uma semana de teste e depois vai explicar como funciona, né, o aparelho auditivo, diferente do amplificador de som, por exemplo. Vai falar sobre conforto, utilidade, acessórios e também vai explicar o quão confortável ou quanto tempo leva para que você tenha aí o costume, né, de usar o aparelho auditivo. Lembrando que vai levar o cliente, vai fazer a venda quem conseguir fazer a conexão presencial. Então, colocar o aparelho auditivo no ouvido das pessoas é sim hoje um diferencial, porque muitas pessoas ainda não tiveram a chance de fazer isso. Tá? Então 5% das pessoas vão estar muito prontas, elas vão fazer perguntas muito mais objetivas e perguntas que você deve esclarecer melhor, mas a maioria vai fazer as perguntas mais objetivas, que é perguntar de preço, e aí no atendimento, no treinamento, no treinamento comercial, junto com a minha equipe, a gente ensina como fazer a abordagem inicial,
como inverter a situação através de técnicas de PNL e conduzir a pessoa para explicar para ela a importância, né, do uso correto do aparelho, mais adequado para ela, de acordo com a perda que ela tem, se é moderada, severa, profunda ou leve, e também da importância do teste de audiometria, né, para que ela realize esse teste, porque existe ali tecnologia para avaliar o nível de perda que ela tem. Então aqui no agendamento vão haver algumas dúvidas para serem quebradas, tá? Existe um protocolo que a gente passa para vocês, né, no treinamento, mas lembrando que o atendimento ele deve ser sempre humanizado. A gente antigamente usava um robô de automação para isso, hoje a gente não usa mais esse robô, porque a gente entendeu que os centros auditivos eles precisam sim ter um atendimento muito característico próprio, né? Porque cada aparelho tem uma tecnologia, né? A Audibel tem a Microsom tem outro, a Audio outro, as multimarcas tem outro, enfim. Então ela precisa estar ciente de que tecnologia é sim um fator que diferencia no preço e também vai interferir no tratamento dela, né? Vai, na verdade, solucionar o tratamento dela. Então, existem várias técnicas para isso, desde a abordagem inicial, a pessoa te conheceu a pessoa que chegou até aqui vai vir falar com você, a gente vai te passar como fazer o atendimento inicial para essas pessoas, né, sendo ali, né, delicado, sutil, em primeira abordagem, entendendo qual é a necessidade dela para saber se ela é ainda uma pessoa curiosa ou se ela é uma pessoa que já está mais no momento de compra. E aí sim, a partir desse momento, você começa a sua abordagem de venda mesmo, né? Que é criar relacionamento. Então, o atendimento deve ser sempre humanizado, né? Olá, Dona Maria, tudo bem? Eu sou aqui a Jéssica, da Ouvir Sempre Aparelhos Auditivos, um exemplo, né? A senhora mora numa casa muito grande? Quantas pessoas moram com você? Eu tenho 5 netos. Então certamente a senhora perdeu a audição por conta de muito barulho na sua casa. Sim, como você sabe? Tal. Esse é o diferencial. Por quê? Se você coloca um robô para atender isso, ele vai falar sempre as mesmas respostas. E isso não vai criar nenhum vínculo. E a pessoa que te conheceu pela internet, que não conhece a sua estrutura física, não conhece os seus produtos, não conhece a sua equipe, sua entonação de voz, ela ainda não tem nenhuma conexão pronta com a sua empresa. Então o ideal é que você consiga convencer ela, que você consiga trazer ela para perto, criar essa intimidade para que ela faça o agendamento. Tá? Essa é a primeira etapa. Vamos dizer que você tem agora aqui cumprido a etapa, está com 24, pelo menos vamos chegar aqui nos 30%. Opa, perdão, chegamos nos 30%. Agora você tem uma outra etapa a ser cumprida, né? Aqui, ainda no agendamento, o que é legal? Fez a abordagem inicial, envia um vídeo de apresentação para ela. O que é um vídeo de apresentação? Você vai mostrar para ela que o seu centro auditivo está pronto para receber ela. Então você vai mostrar certamente a fachada, você falando pausadamente, né, de uma forma muito adequada, aumentando, na verdade, o tom de voz, para que essas pessoas, né, que têm certo nível de perda auditiva consigam te ouvir melhor. Vai mostrar o equipamento que você tem, vai falar da cabine, se você tem uma cabine ou um audiômetro, vai mostrar para ela que realmente o teste de audiometria não dói, né? Algumas pessoas ainda acham que dói, a gente sabe que não, mas para algumas pessoas que é novidade, é importante você falar isso. E aí você pode filmar os aparelhos, né? Os aparelhos que você tem, o retro, o intra, ou falar um pouquinho do recarregável e deixar ela com desejo de conhecer os aparelhos, tá? Nesse primeiro vídeo, o que a gente recomenda? Você fazer o seu logotipo de fundo, né? Em algum momento você mostrar a sua fachada, e quando você estiver falando também o seu logotipo de fundo, para mostrar que a empresa é física, vai falar onde está localizada a sua empresa aí na sua cidade, aonde tem estacionamento, né? Se tem estacionamento próprio ou parceria com o estacionamento, e isso vai quebrar algumas objeções, buscando ser simpático e fazendo um convite para que ela venha ao agendamento. Bom, legal, isso quebrou uma etapa, quebrou algumas objeções e já aproximou a pessoa para conseguir fazer o agendamento. Então você conseguiu o agendamento aqui, agora a gente foi para a próxima etapa. Então essa dona Inês ou a dona Maria conseguiu fazer o agendamento para quarta-feira da semana que vem. O que é legal, na terça-feira você e sua equipe prepara e manda mais um vídeo para ela, que é um vídeo de boas-vindas. Olá, dona Inês, dona Maria, ou dona Maria, né? Tudo bem com você? A gente está prontinho aqui para te receber. Olha, amanhã você tem uma consulta com a gente, venha bem tranquila, você não precisa fazer nenhum preparativo. A gente vai colocar o aparelho no seu ouvido, você vai passar aqui pela cabine, a gente vai tomar um café, vai bater um papo para entender um pouquinho melhor
a sua necessidade, o que você está procurando. A gente vai ter aqui diversas formas de financiamento, tá? Diversos modelos de aparelho que você pode conhecer. Então, venha bem tranquila e amanhã a gente conversa, tá bom? Algo assim já é um vídeo muito bom para você ter criar um pouquinho mais de intimidade. E você vai ter a confirmação, né? A sua secretária ou quem estiver cuidando dos leads, nesse ponto vai ter a confirmação se a pessoa realmente vem ou não. Beleza? Vamos dizer que você conseguiu aqui chegar no indicador de 30%, de 12%, né? No caso dos 80 que tem aqui, 24 arrendamento, 12 comparecimento. Você bateu a meta de 15% de comparecimento. Isso é muito bom. O ideal agora é com a fonoaudióloga, né? Normalmente a fonoaudióloga faz aí o fechamento das vendas, faz a venda em si. Ela vai buscar agora fazer o fechamento. Então, nesse ponto do fechamento, é muito importante que ela também esteja preparada, tenha as informações sobre a pessoa que ela vai receber, que a secretária passe para ela quais são as condições que ela conversou com a pessoa, sobre financiamento, se a pessoa já deixou alguma deixa sobre financiamento, se ela já esteve conversando com algum outro centro auditivo, se ela quer apenas um complemento, se ela tem um aparelho que é o segundo, se ela quer uma higienização também, enfim. Aqui é bom a equipe ter um alinhamento para que a secretária seja informada sobre todas as condições que a cliente queira e também, se a cliente já sabe qual aparelho ela está querendo, é muito raro isso, mas se ela já sabe que ela quer um intracanal para a perda moderada que ela tem e ela fez orçamento com outros centros auditivos. Então, o ideal é que a sua secretária faça uma pesquisa com esses centros auditivos. Né? Além do preço que ela já apresentou, que diz ter apresentado do centro auditivo, é legal que a sua secretária também ligue lá e confirme se esse preço ainda é válido ou se o preço mudou. Isso é muito bom para que você tenha informações para uma negociação. Tá? É muito comum os gestores e as fonos dos centros auditivos falam: Mário, quando chegamos nessa etapa do fechamento, que é a conexão presencial, né, que a pessoa foi até o centro auditivo, ou que ela tenha ido, né, o centro auditivo tenha feito o atendimento domiciliar dela, eu tenho entre 90% e 100%, 95% e 100% de fechamento de vendas. Então a pessoa não sai daqui sem levar o aparelho. Né? Eu faço todas as formas de condições de financiamento, uso o Banco do Brasil quando necessário e também faço financiamento próprio. Alguns clientes fazem financiamento, clientes meus, né, fazem financiamento próprio para os consumidores deles, para os clientes deles. Tá bom? Então aqui também no fechamento é importante, entre o comparecimento e o fechamento, que você faça uma apresentação por vídeo. E caso a pessoa não compareça, vai existir uma taxa aqui de não comparecimento, que na verdade entre aqui essa etapa e essa é de 15%, né, considerável, metade. Você faça também, né, então vamos dizer que a do Inês marcou e não compareceu. O ideal é que a sua fonoaudióloga ou a sua secretária tenha um tempo ou arrume um tempo para fazer um vídeo personalizado. Se não conseguir fazer um personalizado, faça um vídeo padrão, mas um vídeo dizendo algo, por exemplo, como: oi, dona Maria, que pena que a senhora não pode vir hoje, né? Certamente a senhora teve aí algum inconveniente, mas a gente vai continuar aqui à disposição para que você faça o agendamento. E aí, se for o vídeo personalizado, você pode entrar no real problema dela. Dona Maria, a senhora me falou que tem 5 netos, então nesse período, ouça a televisão um pouquinho mais baixa, se puder evitar de ficar tão perto dos netos para a sua saúde auditiva ser melhorada, e vem aqui falar com a gente, não esqueça, vem aqui tomar um café que a gente vai realmente te apresentar os aparelhos e vai solucionar seu problema, tá bom? Isso de forma gratuita, né? O teste gratuito e tudo mais. Então você faz aí o seu chamariz, a sua isca, para que ela fique à vontade para fazer um novo agendamento, né? E comparecer numa próxima consulta, tá bom? Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a taxa de efetividade de venda. Então aqui, ó, você cumprindo todas as etapas, você tem uma taxa de efetividade de vendas. Então você fez aqui a primeira semana de janeiro, a segunda semana de janeiro, você formou a quinzena e descobriu aqui que você está dentro da média. Né? Se você não estiver na média, a gente vai ter os indicadores lá, quando você baixar essa planilha vai estar lá esses indicadores para que você siga e aplique. Caso você queira evoluir, você gestor ou secretária, a gente tem também um treinamento comercial para secretárias e fonos, e também a gente tem a mentoria, tá? Onde a gente explica como você vai ter uma ferramenta específica para acompanhamento dos leads. Tá? Eu vou chegar na etapa, no próximo vídeo eu vou apresentar como relacionar com os leads, mas essa ferramenta ela é sensacional para quem já faz um volume grande de lead, já tem estrutura, né? Secretária, fono, gestor. E aí sim, a sua secretária, quando ela sentar na frente ali
do computador dela, né, no ambiente de trabalho, ela vai saber exatamente, a ferramenta faz isso, né, quem é que está mais próximo do agendamento, com quem que ela deve falar, quem está mais próximo do comparecimento. Essa ferramenta realmente ela é toda automatizada e ela vai te ajudar a criar etapas, né, para que a sua secretária não se perca. E aí sim, você pode contratar um volume maior de lead para ter o fechamento, né, e cumprir todas as etapas e ter um maior número de fechamento de vendas. Tá bom? O ideal aqui é que você descubra, né, em cada etapa qual é a sua taxa de atendimentos realizados versus vendas, para que você saiba quanto você precisa atender, quanto tempo isso leva, para que você consiga fazer cada venda. E aqui na frente, agora, você vai ter aí o mês a mês. Então vamos dizer aqui que em janeiro de 2023 você teve 200 leads atendidos, 60 agendamentos, 30 comparecimentos e 10 fechamentos. Isso é muito legal. Então o seu indicador aqui é de 20, né? Continua sendo de 20. Se você conseguiu vender 8, o seu indicador seria de 25 atendimentos para 8 fechamentos. Lembrando que a maioria das pessoas levam bilateral, então certamente aqui você vai vender entre 15 e 16 aparelhos, né? Mas aqui a gente conta por venda única, né? Por pessoas que estão por pessoas únicas. Tá? Não estranhe se o funil de referência não esteja aqui, né? A gente foi limpando, né? A cada etapa a gente vai limpando para deixar os dados só realmente do que você precisa. E caso você, né, tenha aí indicadores menores que isso, né, não tão bons, aqui vão estar, né, dizendo a meta a ser buscada. Então você pode acompanhar isso através da sua própria autogestão ou contratando também a mentoria para que vai te ajudar em cada etapa desse processo para que você tenha mais sucesso. Tá bom? Vamos agora para a etapa do CAC. Pessoal, nessa fase aqui a gente vai explicar para vocês o custo de aquisição por cliente. Então a gente preparou aqui um funil que a gente vai compartilhar com vocês também e você vai poder identificar qual é o valor investido sobre o retorno que você está tendo sobre a mídia, sobre seus custos com a equipe e também o retorno do investimento sobre os aparelhos. Para você poder comparar tanto com o valor de comissionamento que você paga para o otorrino, quanto também o desempenho que a sua equipe vem fazendo mês a mês, ou etapa, ou cada uma das etapas, tá? Se você faz um trabalho por pacote, né? A sua agência vende os pacotes, então você pode mensurar tanto por mês quanto o começo e o final de cada pacote. Então vamos lá, compartilhando a tela com vocês aqui. Bom, então você vai baixar aqui a planilha, né? Modelo planilha CAC, esse é o nome da planilha, custo de aquisição por cliente. Nela, você vai poder fazer o download, tá? O download, depois você vai poder renomear esse arquivo aqui com o nome que você desejar. E a gente pede para que você tenha atenção em editar apenas os números do funil que tenha a parte roxa, né? As células que estejam na cor roxa. Então são essas três aqui que você vai editar, simples, fácil. As informações de como preencher esses dados aqui, elas estão todas nos comentários. Então, como que você vai preencher e calcular esses valores aqui, estão todas descritas. Essa é a melhor forma de fazer. O que a gente recomendou aqui, que a gente simulou, nesse exemplo aqui a gente calculou o valor de 5.500 investido em mídia, mais 3.000, né, da equipe. Pode ser uma equipe tanto PJ, quanto comissionada, CLT mais comissão, PJ mais comissão. Então a gente calculou o investimento aqui no total de R$ 8.500 dentro do mês ou do pacote. O ticket médio por aparelho, aqui você vai calcular por aparelho, tá? Então o quanto você investiu, o quanto você vende cada aparelho. Então se você vendeu 20 aparelhos, alguns a 14, outros a 7.000, outros a 15.000, você vai pegar a média desses 20 aparelhos e vai dividir esse valor por aparelho. Então aqui no caso a gente simulou também o valor de 9.500. No caso aqui, também de quantidade vendida, você vai calcular a quantidade de aparelhos, tá? Não é uma venda única por pessoa. Às vezes a pessoa pode levar o bilateral, então aqui a gente simulou o total de 12. E o seu faturamento, ele vai calcular aqui 12 vezes 9.500, ele vai trazer automaticamente, então aqui não está roxo, não precisa preencher, ele vai trazer aqui o valor de 114.000. Tá? Aqui ele faz o cálculo automaticamente para você, que é o CAC, né? Que você vai poder comparar, por exemplo, com as suas comissões pagas para os otorrinos. Que no valor aqui de exemplo saiu no valor médio de R$ 708,33.
O ROAS, que é o retorno por investimento sobre a publicidade apenas, né, você tem 134%. Então, aqui a gente explica, né, que acima de 100% você está mantendo a sua margem de faturamento bruto acima, sendo o dobro do seu custo. Tá? E aqui o ROI, que é o retorno por investimento, menos custo. Então, diz para você que a cada R$1 investido que você coloca nas campanhas, isso te traz, você coloca nas campanhas, isso te traz R$12,41 já retirando esse R$1 investido. Né? Então vamos te dar um exemplo de ROI. Se você investe R$1 e retira 3, na verdade você faturou bruto 4, mas você faturou líquido 3. Tá bom? É o retorno sobre o investimento líquido na mídia. Tá bom? Não tem o imposto, não tem nada. Aqui você vai ter o seu faturamento bruto, né? Que é o cálculo, na verdade, do faturamento menos o valor investido. Tá? Aqui então você vai ter essa aba como referência, depois você vai ter esses dados em janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Então o ideal, lembrando que você mantenha esses dados mensalmente, né? Você começa, fechou o pacote ou fechou o mês, da maneira que você faz a gestão aí, você faz o fechamento aqui para descobrir esses indicadores de CAC, ROI e ROAS. Tá bom? Lá na frente a gente vai ter um indicador de semestre com um gráfico acumulado, tá bom? Então aqui tem o faturamento total, né, o investido total, o faturado total, o CAC médio, o ROAS médio e também o retorno sobre investimento médio. No total você investiu a cada R$1 investido, você faturou, por exemplo, R$10,81 no semestre, né? É um bom investimento, uma boa forma de você calcular o seu retorno, tá? Lembrando que aqui a gente não coloca os impostos do governo, que são, né, dados de cada uma da empresa paga um imposto diferente, então a gente não tem como calcular isso para você. Você pode inserir isso na sua planilha, se você tiver habilidade de manejo na planilha do Google Suites, ou você pode exportar isso também para o Excel e fazer essa gestão aqui. Então o que a gente fez aqui, por exemplo, à medida que você vai descobrindo o seu ROI, o seu CAC, que o seu retorno está positivo, a tendência é que você vá fazendo sim um aumento na quantidade de leads, porque você vai vendo a sua proporção de fechamento, né? Você já descobriu na outra planilha a sua taxa de indicadores, né, versus comissão, versus venda efetivada. Então você sabe mais ou menos a cada X, né, a cada 20, por exemplo, atendimentos eu faço uma venda e quanto isso me custa. Tá bom? Então aqui você vai ter indicadores para saber se a sua equipe está indo bem e também se o seu retorno está sendo positivo ou não. Espero que você tenha gostado dessa planilha. Qualquer dúvida, deixe nos comentários aqui que a gente vai aperfeiçoando ela com o tempo. Lembrando que essa planilha aqui está semestral, mas você pode fazer também anual e quando a gente vai atualizar ela também para deixar prontinha para que você tenha dados aí do ano todo. Valeu, pessoal. Qualquer coisa é só chamar. Um grande abraço.